Tudo contigo, Benfica. Fala, meu velho. Foi. Muito bem, fala gurizada. Estamos começando o Bairrista Futebol Clube ou Bairrista FC. Baldasso, Maiká, Kleber Grabowska e hoje com o convidado Fernando Carvalho, que acho que já está na tela com a gente. Tu estás posicionado, já tomou um cafezinho. Direto do Fernando Louvre. Carvalho. Pois é, tu está na frente, pelo que eu estou vendo, de um quadro da Última Ceia, mas para o lado, eu acho que tem um quadro da Mona Lisa. É isto, Fernando? É uma Mona Lisa fake, né? É fake? Eu achei que era verdadeira, que era real. Se eu tivesse a verdadeira, eu estava sendo procurado pela Interpol. Benfica, tem gente que comemora título mundial fake. Por que o Fernando Carvalho não pode ter uma Mona Lisa fake? Lá vem. Chegou. Não tem problema. Chegou o terraplanista. Meu Deus do céu. Veio com tudo. Eu queria, em primeiro lugar, dizer o seguinte. Fernando Carvalho, eu queria pedir a sua bênção. Tá? O senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Queria dizer que eu lhe amo com todas as minhas forças e tudo que eu queria era lhe dar um beijo neste momento. Eu não posso por conta do isolamento social. Deixamos para uma próxima oportunidade, aí nos encontramos do Beijo Benfica. Tá bom. Eu não, tô fora disso aí. Isso aí é coisa entre vocês dois. O teu puxa-saco mora aí, tipo, colocando lá em cima, desconhecendo tudo aquilo que acontece, desconhecendo que o Grêmio é campeão mundial, por exemplo. O Fernando Carvalho é responsável por 70% das alegrias que eu tive na minha vida. Então, para mim, ele está num pedestal, lá em cima. Reverenciado será por mim para o resto dos meus dias. Os outros 30% ficam por conta de quem? Do Pedernesto, por exemplo? Não, do Gabiru. Ô, Kleber, eu tô aqui para provocar, viu, Kleber? Agora mudou, é programa de humor? Eu queria cronometrar aqui duas coisas, deixar registrado, Silvio. Quando termina o programa, isso aqui é bastidor, né? O Fabiano Baldassi, ele demora 1,5 segundo para desconectar, desligar, ele não dá nem tchau, né? Não Sempre dá. fica aqueles, como é que foi o programa, quem que vai fazer amanhã? Não, o Fabiano tem que tomar a sopinha dele, né? Ou vai pro bingo, né? Hoje ele demorou menos do que isso para puxar o saco do Fernando Carvalho. O cara é um fenômeno. Não, a coisa foi realmente muito rápida. Eu acho até que eu vou deixar os dois trabalhando aqui no programa. Eles vão falando. Nem o Maiká vai falar que é o contraponto. Não, vai falar assim. Fala aí, Júnior Maiká. Quando o Baldasso tá aqui, eu tento representar o Cacalo, né? Não deixo o Baldasso surfar sozinho essa onda aí. Mas é difícil, né? O Baldasso é craque na corneta. Tá, mas hoje tu tá contra dois aí, ou não? Ou o Fernando vai ser isento? Fernando Carvalho é um grande corneteiro de Instagram, só pra avisá-los, tá? Ele vai lá nas minhas postagens lá e... Eu sou corneteiro pessoal e não em relação ao teu clube, que eu respeito muito. Sim. Ele corneteia o meu pé frio, que é um... ele corneteia o meu pé frio, que é de fato um fato, é uma realidade. Bom, foi nesse embalo aí que a gente começou o programa, tendo esse convidado, Fernando Carvalho, presidente campeão do mundo pelo Internacional. Então, com Júnior Maiká, Kleber Grabowska e Fabiano Baldasso. Num momento, e agora tentando colocar, não sei se vou conseguir, uma pauta de um pouquinho mais de seriedade aqui, ainda que seja, evidentemente, em cima dos movimentos do futebol, mas num momento em que se discute a volta do futebol no Brasil, a todo momento tem reunião, videoconferência com a participação da CBF com os clubes, daqui a pouco a federação com os clubes, contatos do presidente da federação a todo momento com o governador do estado, talvez a mesma coisa eventualmente possa acontecer, se a gente não está sabendo, do presidente da CBF com gente do governo federal, mas a verdade é que se discute muito esta questão nesse momento. Agora, tem um dado prático, objetivo aí. O número de mortos no Brasil a cada 24 horas só aumenta. Nós batemos o nosso recorde atual nestas últimas 24 horas com quase 500 mortes. Como pensar na volta do futebol ainda em maio, como algumas pessoas, como algumas entidades estão esperando e até prevendo? Deixa eu dar o meu pitaco, então,
não especialista que sou, como não especialista, mas vou dar o meu pitaco, até porque o Renato Portaluppi está sendo ouvido como especialista em coronavírus, né? Daqui a pouco a gente vai estar ouvindo médicos infectologistas para saber a escalação que a seleção brasileira deve ter. Mas se o Renato está sendo ouvido como especialista pela alta cúpula do governo, eu também tenho o direito de me manifestar a respeito. Benfica, a grande questão em relação ao controle, ao isolamento social, a grande questão sempre foi achatar o pico do contágio, para que não houvesse um colapso no sistema de saúde do Brasil. Colapso que, aliás, foi lá atrás. O Mandetta, ainda como ministro da Saúde, disse que no final de abril nós teríamos um colapso no sistema de saúde do país. Não tivemos. Não chegamos ao colapso. Talvez até por conta do isolamento social. É verdade, sim, que esse achatamento da curva é importante para que os nossos hospitais tenham condições de atender a todos os infectados. Mas também, Benfica, é verdade que enquanto nós não tivermos um número significativo do país de infectados, e convenhamos, serão muitos infectados, talvez quase todos infectados, mas se nós ficarmos prolongando o contágio por meses e meses, com todo mundo isolado em casa, nós não chegaremos a um número aceitável de contágio para que nós estejamos fora do pico de contágio. Então, o que eu acho? Eu acho que a saída gradual, controlada, de todas as instituições, inclusive do futebol, se torna também necessária neste momento, para que a gente siga o ciclo deste pico, desta curva, para que as coisas voltem ao normal. Se ficar todo mundo em casa, Benfica, nós não vamos chegar nunca ao pico de contágio para que a curva possa ser descendente. Mas, o Baldasso, não vai ser agora, né? Porque é o seguinte, a gente estava quase conseguindo cumprir esse isolamento social, baixar essa curva, só que a gente se precipitou aqui no Brasil. E agora a tendência é piorar. Agora, nós realmente, o nosso carrinho da montanha-russa estava quase descendo, né? A gente se precipitou, achou que estava tudo tranquilo, teve toda essa confusão política, troca de ministro da Saúde, e agora a gente vai entrar numa nova era do coronavírus aqui. Se a gente já estava apavorado com as mortes em Manaus, por exemplo, agora a gente perdeu o controle da situação. E as próximas semanas, o número de mortes vai aumentar, e muito, significativamente. Então, eu acho assim, por mais que eu entenda a necessidade dos clubes, a minha opinião sempre foi a mesma. A gente tinha que matar no peito essa quarentena, esse isolamento social agora, por mais duro que fosse, para ele acabar logo. Porque quanto mais a gente flexibilizasse ele, mais tempo ele ia durar. E provavelmente é isso que vai acontecer. Agora a gente furou essa quarentena e o número de mortes na próxima semana, nos próximos dias, aí, nas próximas 2, 3 semanas, vai ser assustador. Agora é um caminho sem volta que a gente entrou. Eu quero ouvir o Fernando Carvalho em seguida, mas antes só, o Baldasso fez uma referência à questão do Renato. Eu só quero te dizer o seguinte, Baldasso, se ali adiante alguém do Internacional for ouvido na questão, tu vai ter que ter a mesma opinião. Porque grenalizar nesse momento, efetivamente, não dá. Nós até falamos sobre a questão do Renato ontem aqui. Quer dizer, e esquece o Renato. Eu acho um erro se daqui a pouco só se ouve... Eu acho um erro se o presidente Jair Bolsonaro, que ontem disse aquela bobagem de frase, se ele ouvir apenas o Renato e não ouvir outros clubes. Ouvir outros clubes, ouvir gente ligada ao esporte, ao futebol, acho que faz parte. Não que por isso tenha que só, a partir de agora, como a gente ouviu esse segmento, vai mudar tudo. Não, não é assim que funciona. Só que não, por favor, não centralize em cima do Renato, porque daqui a pouco alguém do Internacional vai ser ouvido. E tu vai ter que dizer a mesma coisa. A questão não é o Renato. A questão é que o Renato foi citado pelo presidente, quer dizer, não foi citado o Renato, mas você sabe que é ele, como base técnica de consulta. E o Renato não é base técnica de consulta para nada. Mas Baldasso, o Bolsonaro, olha, cada 10 frases do Bolsonaro, 11 é uma besteira. Olha o que ele falou ontem. Mas é uma besteira tu ter o Renato como referência. Mas o problema não é do Renato, o problema é do Bolsonaro. Também, ok? Eu não estou criticando o Renato, eu estou criticando o Bolsonaro. Ah, bom, então tá. Tu disseste que o Renato não é base técnica para nada. Aí não é uma crítica ao Renato, é uma crítica ao Bolsonaro. Não é exatamente assim. Em relação ao coronavírus, ele não é base técnica para nada. Bom,
Então vamos fazer o seguinte, isso é um fato menor. Vamos avançar porque tem uma coisa realmente muito grave, que é o avanço das mortes no coronavírus e como isso vai refletir em cima do esporte, em cima do futebol. Para ti, Fernando Carvalho. Benfica, na verdade, a gente tem poucas informações, nós que somos leigos e que não temos o domínio da ciência nessa matéria, temos informações que mais politizam do que nos trazem informações corretas, entendeu? Então, é difícil, nesse momento, para quem não conhece o assunto, ter uma posição. Quanto à questão do pico, que foi referido pelo Baldasso, em parte eu concordo com ele, porque foi previsto pelo próprio ministro Mandetta, que eu acho que fez uma bela gestão no Ministério da Saúde, que isso ocorreria agora, passaria a ocorrer agora, dentro desse cenário que nós estamos passando. Eu pessoalmente, embora o número de mortes tenha crescido e seja preocupante, ele vem dentro de uma previsão, né? Foi o que aconteceu em outros países, com mais dimensão na Itália e na Espanha, menos na França, na Alemanha também aconteceu da mesma forma, houve uma regressão, houve isolamento, na Inglaterra da mesma maneira, e nós estamos passando pelo mesmo processo, né? Quanto ao retorno das atividades esportivas, né, eu acho que com todas as cautelas sanitárias, acho que é possível que tenha esse retorno sem público, até porque os atletas não fazem parte do grupo de risco. Nós temos um manancial de pessoas que trabalham no futebol, na área de saúde, dentro dos clubes, que poderão aferir diariamente, ou de 2 em 2 horas, ou de meio-dia em meio-dia, ou quando for, a situação de saúde dos atletas, né? E acho que as coisas devem começar a funcionar, né, gradativamente, não só no futebol, devem continuar a funcionar, com as cautelas sanitárias, de saúde, com máscara, com álcool gel, né, sem aproximação. Então, eu vejo que uma evolução nesse assunto não é desarrazoado. Acho que pode haver evolução, não sei se agora, imediatamente, a partir da primeira semana de maio, mas acho que deve haver essa evolução, com cautela, com muita racionalidade. Fernando, olha só, o Diogo Rimoli dá a informação da Itália de que o atacante argentino da Juventus, o Dybala, depois do 4º teste realizado em mais de um mês, ainda é positivo a Covid-19. Quer dizer, os jogadores também estão passando. Há atletas também que foram afetados por isso, Fernando. Sim, mas, Benfica, nós não podemos querer zero afetação, né? 0 casos de coronavírus. Alguns terão, né? Porque senão a vida não... Mas aí passa, Fernando. Se alguns terão, eles passam para outros jogadores. Mas transmitem para outros jogadores. A avaliação permanente diária, dentro do mesmo dia várias vezes, ela vai te trazer um mapa muito mais adequado do que na população. Então, eu acho que é possível. Essa é a minha opinião. Concordo, respeito opiniões adversárias ou opiniões que divergem, né? Mas tenho essa opinião. Kleber Grabowski, o que pensas, Kleber? 2 coisas, né? A China tem 1.394 bilhões de habitantes. O Brasil tem, se a minha matemática não estiver errada... 210. 6 vezes menos. E mesmo assim, né, com 6 vezes menos, a gente atingiu o número oficial da China. Eu imagino que o número da China seja muito maior, né? Maior. Mas eu acho que a gente entrou num limite. A gente chegou numa situação preocupante e perigosa. E exatamente nesse momento se apressa a volta do futebol, né? Uma coisa que o Renato teria dito ao presidente Bolsonaro nessa consulta: que adianta colocar jogadores do Grêmio e do Internacional numa bolha se o São Luís de Juí e o Novo Hamburgo não têm esse controle? No corpo a corpo isso se transmite, né? Então são realidades diferentes. Acho que o Campeonato Brasileiro até seria mais seguro jogar, tirando a questão do transporte do aeroporto, né, da movimentação interestadual, né? Dentro de campo eu acho mais seguro. Mas acho que são realidades diferentes dentro do mesmo campeonato estadual. Eu acho que continua sendo perigoso. E essa movimentação de entusiasmo que existia ontem pela volta dos estaduais já levou uma freada lá em Santa Catarina, né? Santa Catarina e Paraná eram os 2 estados que lideravam a volta dos estaduais. A ideia era aí 16, 17 de maio, daqui 2 semanas, recomeçar os estaduais. No Paraná, o Paraná, que não gosta de ser chamado de Paraná Clube, e o Londrina,
foram clubes que se manifestaram contra a volta do futebol, não se sentem seguros e preparados para a volta. E em Santa Catarina, o próprio governo ontem já se manifestou dizendo que não existe condições da volta do futebol, mesmo com portões fechados. E eu acho que a Federação Gaúcha está se movimentando muito bem, está sendo muito prudente, e por enquanto a gente não ouviu falar nada a respeito da volta dos campeonatos estaduais, e a própria CBF, Silvio, trabalha com 2 panoramas. O otimista, que é os estaduais voltem agora em maio e sejam concluídos em junho, e o pessimista, que é começar em julho para terminar em agosto. Por enquanto, não existe um planejamento em relação ao Campeonato Brasileiro, que é o que mais interessa nessa temporada. Quer dizer, são 2 as alternativas? Começa em maio e termina em junho, ou começa em julho para terminar em agosto? É isso que tu falaste? Porque a gente tem dentro do próprio Brasil, né, vários panoramas. Aqui no Sul, no Rio Grande do Sul, por exemplo, é uma situação que vai se complicar lá no inverno, daqui 2, 3 meses. Né? Se por enquanto o número preocupa, imagina quando chegar o frio e tiver todo mundo necessitando de tratamento e cuidados especiais. Né? Lá no Amazonas, já não se sabe o que fazer com os corpos. Em São Paulo e Rio, a situação começa a ter superlotação das UTIs. Então, cada estado tem uma situação diferente. Então, acho que a ideia da CBF é conversem com seus governos estaduais, com a Secretaria de Saúde do seu estado, para ver qual é a situação. Então, são acho que, dentro do próprio Brasil, panoramas diferentes que colocam essa situação. Acho que até agosto a gente vai ficar falando de campeonato estadual, começa ou não começa. Não sei se era o Baldasso ou o Fernando que queria dizer alguma coisa. Não, eu quis deixar claro que a minha opinião é em cima de liberações sanitárias. Eu não sou técnico nisso, né? Se a Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, se o governo gaúcho entender que é possível, essa é a minha posição. Eu me submeto à opinião de quem decide e de quem tem o conhecimento técnico. E fiz uma análise assim, no achismo, em cima do que vem acontecendo. Apenas isso. Mas se houver dados que demonstrem que cada vez mais teremos casos novos e que a coisa pode proliferar de uma forma sem controle, claro que tem que recuar, mas pelo que nós estamos vendo hoje, principalmente no Rio Grande do Sul, com um número pequeno de casos em comparação com os outros estados, o Campeonato Gaúcho tem condições de continuar. Aí entra a questão logística do processo. O Kleber e o Fernando eles têm razão. São decisões estaduais e as realidades são diferentes em cada estado. O problema é o seguinte: tu decide realizar o Campeonato Gaúcho para que ele termine até o final de junho. Tu tem uma previsão da CBF, hoje estabelecida, uma previsão de começo do Campeonato Brasileiro, dia 1º de julho, para que consigam ser jogadas as 38 rodadas e complementar em pontos corridos o Campeonato Brasileiro. De nada vai adiantar se o Rio Grande do Sul estiver pronto para isso, tiver encerrado o seu estadual e pronto no dia 1º de julho para começar, se São Paulo, que vive uma situação bem mais crítica, não tiver essa condição. Então é um processo, se a gente fala bastante que a Libertadores da América depende de 10 países, todos numa condição de liberdade de fronteira para poder realizada, para começar o Campeonato Brasileiro, nós também dependemos que os estados dentro da nossa federação eles estejam numa condição parecida para que todos possam, ao mesmo tempo, ter encerrado os regionais e começado o Campeonato Brasileiro. Essa situação do que o Fabiano relata aí do brasileiro em relação à Libertadores é mais ou menos o que o Esportivo fez aqui. O Esportivo voltou aos treinos, tá, beleza, tá, mas vai fazer o quê? Vai ficar treinando indefinidamente? Não tem jogo, não tem volta de futebol? Não tem adversário treinando, né? Quer dizer, aquilo ali foi uma precipitação do Esportivo. Aliás, como uma precipitação lá em Blumenau, né? Que deu lá em Santa Catarina em função daquela imagem marcante de abertura de shopping com as pessoas se batendo, entrando daquela maneira no shopping. Eu acho o seguinte, assim, ó, os dias próximos, hoje, por exemplo, final da tarde, todos os finais da tarde, tem um levantamento apresentado, uma estatística apresentada sobre as últimas mortes, o número de mortes nas últimas 24 horas. Vai acontecer hoje, amanhã, nos próximos dias. E aí a gente vai ter uma ideia melhor, porque isso está impactando fortemente alguns estados do país. É bem verdade que neste cenário o Rio Grande do Sul está melhor. Agora, eu fico com dificuldade de entender assim, ó, volta o futebol apenas em 2 ou 3 estados onde o cenário é melhor, talvez os cuidados sejam melhores para disputar o Campeonato Gaúcho
e se encerra aí e as outras competições estaduais nos outros estados em função disso não acontecem naquele momento, talvez aconteçam mais tarde. Olha, esta questão do calendário, que aliás o Fernando já viveu muito bem como dirigente, vai ser realmente um problema para administrar e adaptar tudo isso aí, hein, Fernando? Não, sem dúvida, isso aí realmente, até porque imagina um campeonato brasileiro, mesmo sem público, com jogos no Ceará, com jogos em Recife, onde tem um grande número de casos, Rio de Janeiro, São Paulo, vários jogos em São Paulo, porque a maioria dos clubes é paulista. É complexo, realmente é complexo. Mas o que eu acho é que, minimamente, com um pequeno risco, acho que a CBF vai ter que começar, né? Assim como outros setores da economia brasileira também terão que começar sob pena de parar tudo, né, Benfica? Nós temos que correr algum risco. Eu acho que nós temos que correr, mesmo que seja penoso, acho que algum risco vai ter que ser corrido. Até tô jogando o assunto para debate, né? Com cautela, né? Com orientação, acho que temos que correr algum risco, né? Como em todas as nossas ações na nossa vida. Mas assim, se vai esse desenho que se tem da expectativa aqui no Rio Grande do Sul, de que se retome o Campeonato Gaúcho no final de maio, começo de junho, para até o final de junho ter encerrado ele, se vai acontecer isso, se esse desenho vai ser confirmado ou não, nós temos que ter o cronograma disso pronto e liberado até o final de semana agora, porque isso envolve um período de pré-temporada, que é um período diferente. A gente não está projetando um trabalho de recuperação física dos jogadores antes de jogar bola da mesma forma que é lá no começo do ano, que os caras chegam todo mundo junto e faz coletivo e põe... Vai ser diferente, cara. Vai ser grupos, vai ter determinados momentos do dia cada um treina. Não vai ser um trabalho normal para essa recuperação física. Então, se for mesmo retomado o Campeonato Gaúcho até o final do mês de maio, nós temos que ter esse cronograma em seguida agora. E liberações em seguida agora, porque senão não vai ter. Eu tenho certeza absoluta que isso não vai acontecer. Nós não vamos ter, infelizmente até, porque o futebol é uma coisa que está na nossa veia, nós adoramos isso, mas há uma situação muito maior do que esta para ser elaborada, para ser trabalhada, que supera a necessidade da volta do futebol. E por tudo isso que está acontecendo e com a possibilidade concreta de aumento de número de mortes a cada dia, eu tenho certeza que nós não teremos futebol no mês de maio e, aliás, eu acho que isto é a posição talvez mais correta a se adotar nesse momento. Agora, não sei o que tu pensa, Maicá. Olha, Silvio, eu acho que a gente perdeu uma boa oportunidade aí de segurar mais um pouquinho, né? Esses conflitos políticos que a gente estava vivendo aí, o ministro da Saúde de dar uma recomendação, talvez a autoridade máxima, né, em saúde no país, e o presidente da outra, gerou uma confusão. A gente viu isso, por exemplo, essa abertura de shopping em Blumenau, e aí também uma parcela grande de culpa da população, né? O pessoal parece que nunca viu uma loja aberta. Que necessidade é essa de um shopping no meio de uma pandemia? Agora, sim, existem fatos comprovados que o isolamento social é, de fato, importante. Nós, aqui no Brasil, não estamos testando, né, o suficiente. A Alemanha, que a gente está falando aqui há um bom tempo já, realizou cerca de 500 mil testes por semana na população e conseguiu amenizar. Foi o país entre as potências mundiais que teve a menor média, né, de mortes por coronavírus. A taxa de mortalidade ficou em 1 ponto alguma coisa. E mesmo assim, Júnior, já tem uma recaída lá, né? Tem uma recaída porque o que acontece? Atrás, né? Ontem eu conversei com um médico, tá? O médico me disse o seguinte, ele falou que o H1N1 é um vírus mais potente que o coronavírus. Só que quando o H1N1 atacou, já se tinham as respostas, né? Os médicos já tinha remédio, já tinha vacina. E o corona está uma coisa meio indecifrável ainda, esse final, né? Esse rastreio. Então, como é que se combate um inimigo que não se tem um remédio para ele? Evitando o contato, né? Só que aqui no Brasil a gente entrou numa onda É mais ou menos tu e o Boldaço, né? Exatamente, a gente se evita. Então, aqui no Brasil a gente entrou numa onda de negacionismo, diferente das grandes potências mundiais, a Itália, o Reino Unido acabou de divulgar um número absurdo de mortes, eles estão contando ainda, né? Tamanho foi o impacto, né, na Inglaterra e no Reino Unido.
E a gente, como o vírus fez um movimento migratório, né? Veio da Ásia, passou pela Europa e chegou na América do Norte e desceu, né? Foi mais ou menos assim a onda, o crescimento, né, dele. E a gente teve tempo para se preparar. E esse isolamento social evitou o pior aqui no Brasil. Mas ele ainda está chegando. É isso que as pessoas não entendem. O tempo de ação do vírus é diferente do que acontece no Brasil para o resto da Europa, do mundo, enfim. E o nosso crescimento, né, a nossa taxa de mortalidade vai aumentar muito nos próximos dias. Então, assim, a recomendação ainda é ficar em casa. Álcool gel, máscara quando precisar sair, porque não tem outra... Eu entendo, nós aqui, nós estamos sofrendo como empresários, falo eu, Edu, aqui com o Bairrista, e imagino a dificuldade que está sendo para o pessoal que tem uma padaria pequena, um açougue, um comerciante pequeno. Só que quanto mais a gente furar a quarentena, mais longa ela vai ser. Infelizmente... É a única solução que a gente tem no momento. Então, e na questão, no que se atém ao futebol, por exemplo, na Libertadores, eu não vejo solução. Né? A Argentina proibiu voos comerciais até setembro. Aliás, a Argentina é um bom exemplo, né, de como o isolamento social rígido que os argentinos adotaram, multando as pessoas, botando policiamento na rua para proibir que as pessoas saíssem, deu resultado. O número de mortes na Argentina é muito baixo. É óbvio que vai ser mais baixo que o Brasil, porque é um país menor, mas a taxa de mortalidade é muito pequena também. Mesmo sem os recursos financeiros, né? A gente sabe que a Argentina não é um país tão potente financeiramente quanto o Brasil. Né? Então, assim, na questão do futebol, a UEFA deu um ultimato nas federações lá europeias para todo mundo decidir o que vai fazer até o dia 25. Né? As federações consultarem seus ministros da saúde, seus presidentes, enfim, seus governantes, para ver o que vão fazer. Aqui no Brasil, a gente sabe que tem uma corrida para não é uma forçação de barra, tá? Porque é um termo pejorativo, mas existe uma preocupação dos clubes e da TV, enfim, de que o brasileiro seja realizado, porque, né, tem uma questão comercial totalmente compreensível para ambos ali. Né, para os clubes que têm uma despesa altíssima com salários, a Rede Globo que tem que devolver, né, pagar o que foi investido pelos seus patrocinadores, enfim, a CBF. Olha, na minha cabeça, Copa do Brasil, Brasileiro e Gauchão, se forem realizados nesse ano, primeiro com portões fechados, sem dúvida alguma, e vai ser de uma maneira... Acho que não tem como fazer as 38 rodadas do Brasileiro, provavelmente num lugar, numa cidade, numa região menos afetada, onde vai ter que ir todo mundo para lá, jogar um tempo, retornar, depois vai ter que ser um calendário diferente. E competições internacionais eu não vejo saída, não vejo como... Para mim, não tem como ela acontecer, acho que a Libertadores vai ser cancelada. Bairrista FC, na parceria diária, nessa nossa live, transmitida também pela RDC TV, canais 24 e 524 da NET. Parceria Grupo Bairrista e RDC TV. Hoje com a participação de Fernando Carvalho. E um tema de casa para vocês agora, pode ser? Vamos embora. Para ver se... Porque esse é o momento que muita coisa está sendo recuperada e muita comparação está sendo feita. Então é o seguinte... Amado mestre... E a partir de agora eu vou saber quem realmente entende de automobilismo. Senna, Schumacher ou Hamilton? Quem se habilita? Qual o teu critério? Qual é o teu critério? Critério cada um de vocês estabelece para dizer quem foi maior, quem foi melhor. Eu já fiz 30 seleções do Inter nos últimos dias, utilizando os seguintes critérios. Primeiro, qualidade técnica. Segundo, longevidade. E terceiro, títulos. Correto? Se eu pegar... Aí eu faço um peso, tu pode ser muito bom num critério, muito ruim em outro, meio a meio um. Então tu vai somando os critérios para descobrir quem é melhor. Então vamos lá. Schumacher, longevidade. Porra. Títulos. Porra. Hamilton, longevidade. Caramba. Títulos. Porra. Os dois são bons pilotos? Pô, foram ótimos pilotos. Só que o Senna, num critério só, ele tem Baldasso, longevidade nesse quesito é sacanagem, né? Não tem como. Pô, o Senna morreu, né, cara? Não. No acidente. Eu tô falando em longevidade de auge.
que é uma coisa que a gente sempre coloca quando elege o Ronaldinho Gaúcho Também. como um dos melhores do mundo, e ele só teve um auge de 2 anos. O Senna não teve a mesma longevidade dos outros, não teve um período maior em absoluta evidência, mas o Senna, em qualidade técnica e em genialidade, era infinitamente superior aos outros. Tão infinitamente superior que só por este critério, mesmo que ele perca nos outros, eu coloco ele como o maior piloto entre os 3 citados. Muito bem. Maiká? Olha, Silvio, eu não sou um grande entendedor, sou um péssimo motorista, mas, assim, o Senna é um mito, né? Assim, tudo que envolve uma perda recente, um sumiço, assim como foi traumático, né, do Ayrton Senna. Eu lembro dos Beatles, por exemplo, né? Tem toda uma mitologia ao redor dos Beatles, porque foi uma coisa que se encerrou antes da hora, né? Não se esperava. E a carreira do Senna, a vida do Senna, infelizmente, né? Ele se foi muito cedo. Mas no quesito esporte, eu fico com o Schumacher, porque ganhou mais, né? É o cara que, enfim... o meu período de fã da Fórmula 1 durou até o acidente do Ayrton Senna, depois eu parei de acompanhar. O Hamilton também é um cara promissor para entrar nessa galeria dos grandes, né? Dos maiores de todos os tempos. Mas eu fico com o Schumacher, é o cara que ganhou mais, tem essa obstinação, essa frieza germânica, né? Esse profissionalismo até exacerbado, e também um pouquinho de mau caratismo também, né? Porque o nosso Schumacher era meio que o Dick Tracy, né? Da Fórmula 1. E bom, isso, às vezes... Pelo teu critério, o Roger é maior que o Renato Gaúcho na história do Grêmio. Não, eu tô falando de automobilismo. Eu tô pegando o teu critério. Não, eu tô falando de algo que eu não conheço, de automobilismo, né? Eu notei que tu não conhece pelo teu voto. Obrigado. Viu, Fernando, como é que é a coisa aqui? Estão sempre um contra o outro. É o Dória e o Bolsonaro. Isso aí me lembra acho que foi o Falcão, quando foi convidado para participar do Sala de Redação, ele disse lá eu não vou, que é um moedor de carne. E o Fernando sabe disso, o Fernando esteve lá, né? Bom, posso votar também? Claro. O voto do Rubinho Barrichello. Eu sou completamente monotemático. Eu só gosto de futebol. E tudo que atrapalha o futebol, então o Rubinho não atrapalhar o futebol, eu voto nele. Muito bem. Daqui a pouco a gente vai parar lá no Catarino Andreatta. Kleber Grabowska. Bom, tanto o Schumacher como o Hamilton se dizem, né? O Schumacher declarou isso numa entrevista em 2018, os dois eram fãs do Senna, então acho que o Senna serve de referência para os dois, né? Eu acho o Ayrton Senna mais espetacular, e tanto o Hamilton como o Schumacher foram beneficiados pelo jogo de equipe, né? Muitas vezes o Rubinho Barrichello, mesmo correndo melhor com o carro mais inteiro, teve que segurar para o Schumacher vencer, né? Até tem aquela famosa narração do Kleber Machado, hoje não, hoje sim, hoje não, né? Mas eu acho que o Ayrton Senna é mais piloto que os outros, né? Tem a questão de ser brasileiro, de torcer, coisa e tal. Mas eu acho que antes do Schumacher e antes do Hamilton, eu colocaria outro piloto, Niki Lauda. O austríaco, para mim, foi sensacional, um cara que quase morreu carbonizado, né? Foi todo deformado, e mesmo assim não desistiu da carreira. Para mim era um mestre. Então eu coloco o Ayrton Senna em primeiro e o Niki Lauda em segundo, à frente do Schumacher e do Hamilton. Bom, olha só, quando eu falei aí no Sala de Redação que era o moedor de carne, lá naquela época, 20, 25 anos atrás, porque hoje o moedor de carne está aqui, no Bairrista FC. É só ver a briga do Baldasso com o Júnior Maiká, que é mais... Silvio! Moedor de carne que isso? É que o Baldasso é um cara rápido no gatilho, no Velho Oeste da corneta. E eu sou um cara mais sossegado, eu evito o conflito. Mas eu queria dar uma dica. Falando nesse tema aí, o Clebinho puxou o Niki Lauda. Tem um filme muito bom chamado Rush, No Limite da Emoção, que é sobre o duelo do Niki Lauda com o James Hunt, né? Eu não sabia, eu estou colando aqui do meu telefone, mas é um filme muito bom, realmente, sobre a rivalidade entre esses dois pilotos, né? Vai até o acidente do Niki Lauda, passa, inclusive, né? Mostra em bastante detalhes ali todo o processo que o Niki Lauda passou para se recuperar. É um filme muito bom. Então, para quem está com tempo aí na quarentena, tem feriadão essa semana, né?
para assistir esse filme que é muito bom, que é o Rush. E tem um outro filme que é parecido com esse Rush, que é sobre, para quem gosta de tênis, ou para quem gosta de esporte em geral, rivalidades, que é o filme sobre o Bjorn Borg contra o McEnroe. É Borg versus McEnroe. É um filme muito bom, também parecido com o Rush, que é baseado nessa rivalidade entre duas pessoas com características distintas, né? O Nick Lauda era como o Bjorn Borg, assim, ele era um cara focado, profissional, disciplinado, né, até obcecado, e o McEnroe e o James Hunt. O James Hunt era um beberrão, vida louca, né? Um bom vivan, e o McEnroe também era um cara que gostava mais da noite, que brigava com o juiz, quebrava a raquete. Duas personalidades distintas que se respeitavam, se reconheciam, né, no duelo esportivo ali. São duas boas dicas, então, aí para quem gosta dessas biografias aí esportivas. Fernando Carvalho, recentemente aqui nesse programa, nós escolhemos o melhor Grêmio de todos os tempos e o melhor Inter de todos os tempos. Então, o programa quer saber de ti, qual é o melhor Inter de todos os tempos, mas já te prepara se tu não escalar o Rafael Sobis desse time. Não escalo o Rafael Sobis. Não escalo. Isso vai dar confusão. Baldasso? Vamos ter problemas. É possível. Ô, Silvio, o Fabiano Baldasso disse que ele e o Ribeiro Neto eram Elis Regina e Gély Rodrigues, né? Isso. É quase isso, né? Quero ver se o Fabiano Baldasso, depois da seleção do Fernando Carvalho, vai romper com o presidente. Não, a minha relação com o Fernando Carvalho é Barrichello e Schumacher. Eu abro para ele passar. Muito bem. Qual é o teu Inter de todos os tempos, então, Fernando? Agora, há 2 dias atrás, teve o dia do goleiro, né? E o Manga até andou aparecendo aí com dificuldades. O Manga foi um goleiro maravilhoso. O Klemer também foi. Então, eu escalaria o Manga e o Klemer, né? O Klemer logo atrás do Manga. Eu tenho que fazer uma referência ao Klemer pelo que ele representou na Libertadores e no Mundial. Cláudio Figueroa Índio vacaria com o Kleber, no mesmo critério do Klemer e do Manga. Carpegiani, Falcão, D'Alessandro, Fernandão para completar o quarteto, Valdomiro e Claudiomiro. Poderia colocar o Lula no lugar do Claudiomiro, mas acho que o Claudiomiro, eu sempre admirei muito o Claudiomiro, foi um dos primeiros ídolos que eu tive na minha meninice, e acho que ele jogava demais. O Claudiomiro hoje, se tivesse atuado no futebol atual, teria sido um extra classe, né? E talvez ele tivesse mais condições de se cuidar, né? Porque aos 24, 25 anos ele acabou, né, acabando sua carreira. E começou com 17, lembro de jornadas memoráveis com ele. Era um jogador que jogava bem Grenal, conquistou, foi goleador nos primeiros anos da década de 70. Enfim, então eu colocaria o Claudiomiro e não colocaria o Lula, que também foi um jogador brilhante. E mais o Fernandão, por ser o Fernandão, e o D'Alessandro, por ser o D'Alessandro. Deixa eu te perguntar uma coisa. Se tu tivesse que escolher um zagueiro, Figueroa ou Índio? Figueroa. Bom, então eu vou querer uma opinião do Baldasso, porque esses dias... O que é, Fernando? Figueroa não existe como zagueiro. Era um zagueiro maravilhoso, formidável. Então eu vou pedir a opinião do Baldasso, porque esses dias os outros escalaram o melhor Inter de todos os tempos, discordando dele. E todos levaram um pau extraordinário desse rapaz chamado Fabiano Baldasso aqui no programa. Muito bem, o Fernando Carvalho acaba de escalar o melhor Inter de todos os tempos, diferente do melhor Inter que o Baldasso entende. Então, te prepara, Fernando, que aí vem pau. Pode falar, Baldasso. Eu queria dizer que eu respeito a escolha do Fernando Carvalho. Nós vivemos num país democrático em que as pessoas têm o direito de fazer as suas escolhas, e eu, respeitosamente, discordo da seleção do Fernando Carvalho no que diz respeito justamente à ausência de Rafael Sobis, que decidiu 2 Libertadores. Ele foi o melhor em campo no jogo que, para mim, é o mais importante da história do Inter, que é o jogo contra o São Paulo, lá no Morumbi. Ali foi o divisor de águas da história do Inter. E ele, na segunda passagem, também, quando estávamos encrespados contra o Chivas dentro do Beira-Rio, fez o gol que nos deu o título. Eu não consigo deixar Sobis de fora da seleção. Muito bem. Mas ele foi com calma, né, Kleber? Diferente, né? Não foi agressivo. É jogo de equipe, né? É jogo de equipe, né? Não tem discussão, deixa passar, vai embora.
O Baldasso é o Maurício, só aqui, ó, levanta. O Rafael Sobis realmente é um grande jogador da nossa história, assim como o Yarley, assim como o Tinga, assim como o Jajá. O Príncipe Jajá foi um dos jogadores mais fisicamente mais aprimorados, mais perfeitos que houve na história do Inter. Talvez vocês não lembrem disso, o Fabiano já está com mais de 50, pode lembrar, o Kleber, mas a gurizada aí não lembra. Jajá... Eu e o Maicá, no caso. Jajá, durante muito tempo, já fez parte da minha seleção. Saiu para entrar o D'Alessandro. Né? Mas olha só, o cara que... Dá para repetir o meio campo aí, Fernando? Falcão, D'Alessandro, Fernandão aí? D'Alessandro, Carpegiani e Fernandão. O cara que faz gols em 2 finais de Libertadores diferentes, ele não paga um jantar mais na vida, né? Ele só mostra o telefone, assim, chega no restaurante, olha o que eu fiz. Tá, come de graça. Maicá, deixa eu aproveitar, evidentemente, a presença do Fernando, até porque o Fernando citou um jogador há pouco aí, que ele disse que foi talvez o primeiro ídolo dele, vendo jogar assim, lá na juventude dele, que foi o Cláudio Miro. Cláudio Miro, centroavante do Internacional, o melhor para mim que o Internacional teve. Pois, ô Fernando, tu acha que esse garoto, mesmo que tendo mais de 50 anos de idade aí, o Fabiano Baldasso, mas que é tão colorado, que sabe tudo da história do Internacional, tu acha que ele conheceu o ataque Iê? O ataque Iê foi 66, 67. Acho que ele não conheceu. Não? O treinador era o professor Ribeiro no início. Tenho mais de 50 anos de idade, tenho 46 anos e pareço ter 37 de acordo com o que as pessoas me dizem na rua, tá? E eu conheço muito bem a história do ataque Iê, de tudo que vocês estão falando. Kleber, aí vale a história, com o Fernando junto também, viu, Maicá? O ataque Iê era formado de garotos do Internacional, só garotos do ataque do Internacional. Por que ataque Iê? Porque a gente vivia a época dos Beatles, que gravaram até uma música, como é que é? She loves you, yeah. Uma coisa mais ou menos assim, né? Mas terminava com yeah. She loves you. She loves you. E isso foi adaptado ao momento no Brasil que vivia a Jovem Guarda. Então se criou em torno da Jovem Guarda o movimento yeah. Que era, a Jovem Guarda foi de 65 a 68, foi uma espécie de adaptação, e que girava em torno, evidentemente, de movimentos de garotos. E o Internacional, especialmente com o Pedro Ari Figueiredo, acho que foi 67 isso aí, porque 66 o Cláudio Miro tinha 16 anos, estava surgindo, e eu acho que o Sérgio não tinha aparecido ainda, o Sérgio Galocha. E aí ele teve que fazer uma adaptação para colocar no time do Internacional um ataque de 4 jogadores, adaptando um pelo lado direito mais, que era o Braulio, garoto de ouro, né? Para escalar o Sérgio Galocha, que era um meia-direita, ao lado do Cláudio Miro e com o Dorinho na ponta esquerda. Acho que o Dorinho, Fernando, era o mais velho, devia ter 21 anos de idade. E o Cláudio Miro, o mais jovem, com 17. Por isso surgiu, e isso foi uma coisa marcante, que é muito lembrada até hoje, especialmente por quem viveu aquela época, hein, Fernando? Não, sem dúvida. Eu me lembro que jogava, o meio-campo era Lambari, Elton, Braulio, Sérgio, Cláudio Miro e Dorinho. Dorinho fechando pela esquerda e o Braulio fechando pelo lado direito. O Braulio surgiu em 65, na juvenilização, cujo presidente era o Manuel Braga Gastal. Essa juvenilização fez com que o Internacional pegasse o seu time juvenil, porque não tinha júnior na época, e colocasse a jogar no time de cima, né? Achando que aquelas 100 partidas de invencibilidade que esse time juvenil tinha seria suficiente para respaldar a atuação na equipe de cima. O Abílio dos Reis era o treinador. Infelizmente não deu certo, só chegou em 4º ou 5º lugar no Campeonato Gaúcho, mas sobraram aí, né? Nesse time tinha Carlos Castro, tinha Manuel, tinha Laone, tinha Chorinho, né? Que foi um jogador também que a vida acabou fazendo se perder. O Braulio, nessa época, quando ele subiu, ele era volante, jogava Braulio e Chorinho. Quando ele subiu, como ele tinha muita qualidade, ele era um jogador de extrema habilidade, ele acabou, né, sendo encaixado no time de cima, né, logo depois dessa fase da juvenilização. Em seguida, despontou o Sérgio Galocha, né, e o Sérgio também era um grande jogador, era um ótimo jogador. E aí, para compatibilizar
e para colocar todo mundo no mesmo time, o Pedro Airo Figueiredo acabou puxando o Braulio para jogar pelo lado direito, né, e o Dorinho pelo lado esquerdo. O Dorinho era um meio esquerdo, era um 10, era um canhoto que jogava pela esquerda, e aí fortaleceu o meio. Mas isso aí não foi suficiente para nós conquistarmos alguma coisa. E esse título de ataque IEE, o Kleber até pode, de repente, pesquisar, ele surgiu depois de um Grenal que nós tivemos nos Eucaliptos, gol do Claudiomiro, 1-0 para nós, e o time jogou muito bem e venceu o Grêmio, que era muito superior. O Grêmio tinha um time muito melhor que nós naquela época. E o fato de termos vencido criou aquela ideia de que talvez aí nós tivéssemos encontrado um time que não tínhamos encontrado. Exatamente. E esse Chorinho, tecnicamente, foi um dos maiores jogadores revelados pelo Internacional. Mas morreu envolvido com drogas, acho até que assassinado, ou coisa assim, mas era um jogador extraordinário. Hein, Kleber? A carreira dele terminou com 20 anos, né? Muito cedo. Vamos ver. E aí, Kleber? E depois o Valdomiro, então, acabou com o ataque IEE, né? O Valdomiro chegou em 98. Valdomiro, né? Aliás, em 68. Na verdade, ele não acabou, porque quando ele chegou, já tinha acabado, porque aí o Internacional já tinha buscado um ponteiro chamado Carlitos, do Santa Cruz, que era sargento do Exército, lembra disso, né, o Fernando? Era o sargento. Sargento. E ele começou a jogar na ponta direita, depois sim, veio o Valdomiro, que foi o jogador mais hostilizado que eu vi, de parte da sua torcida num jogo só. Ninguém, Fabiano Baldasso, foi mais vaiado do que o Valdomiro, um dos jogadores mais importantes da história do Internacional, num jogo só. Ele não tinha boa relação com a torcida. O Internacional foi jogar um amistoso contra a seleção da Romênia, eu acho que era 69 isso. O Valdomiro, que já era vaiado pela torcida, fez gol e aí provocou mais a torcida e a vaia aumentou ainda mais. E nesse caso ele só foi seguro no time para se transformar num dos maiores jogadores da história do Internacional por um técnico chamado Daltro Menezes, que segurou o Valdomiro como titular do time do Internacional. Kleber Grabowski, estas histórias. Eu estou procurando aqui onde é que está essa formação do ataque IEE do Internacional, né? Ô, Silvio... Diga, Maicá. Tem uma notícia de agora aqui, o Grêmio soltou uma notícia no seu site, um comunicado, suspendendo todas as atividades da Escolinha de Futebol e do Instituto Geração Tricolor, também as funções do Departamento de Futebol Feminino e das categorias de bases, até o dia 1º de junho. Os profissionais vão receber salário. Quem está numa categoria aqui chamada de piso 1 e 2, que o clube não informa qual é o valor, receberão, durante o período de redução de jornada e suspensão contratual, a integralidade do salário base. Será que isso aí é para focar no retorno do profissional? Não sei, Baldasso, não sei. Acho que é uma questão econômica mesmo, né? E de saúde também. E informa, então... profissionais enquadrados no piso 1 e 2 receberão a integralidade do salário base e os demais, inclusive executivos, independente de enquadramento a que estiverem sujeitos, irão obter no mínimo 75% do respectivo salário base. A suspensão das atividades vai até 1º de junho, né, e pode mudar para melhor ou para pior. Se o panorama... de coronavírus melhorar, as atividades podem ser retornadas, senão a suspensão das atividades pode ser estendida a partir de 1º de junho. Baldasso, não poderia ser exatamente o contrário, Baldasso? O Grêmio sentindo que a coisa está ficando mais complicada? Bom, não sei. Eu estou tentando fazer alguma conjectura aqui, porque ao mesmo momento em que se tem esse movimento para o retorno do futebol, o Grêmio pega várias categorias, vários setores do clube, que haveria movimentação de pessoas e faz com que todos parem. Eu cheguei a imaginar, de repente, já que vai ter que se ter todo cuidado com o retorno do futebol profissional em relação a onde as pessoas vão estar e tal, o Grêmio pode estar fazendo uma relação, não sei. É que assim, o espaço que o departamento profissional ocupa é muito melhor, né, maior do que categoria de base, escolinha de futebol e futebol feminino. Então, acho que é uma questão de saúde, realmente. E essa questão dos treinamentos, as férias acabam dia 30 de abril. Né? A Grêmio e Inter estão com os jogadores em férias.
a tendência é que volte a trabalhar de uma maneira como está acontecendo na Alemanha, né, Silvio? Turnos invertidos. Mas um treinamento mais focado no atleta do que no time. Sim. Né? Mas, Maicá, 30 de abril é amanhã. Sim. Então, o Grêmio tem atividades, está prevista o retorno das atividades para o dia 2 de maio, né, no sábado. Olha, será que Grêmio Internacional não vão anunciar alguma coisa ampliando um pouco mais essas férias? Pode ser. Férias não sei se tem como mais, né? Legalmente. Seria trabalho em casa ou simplesmente folga, né? Não seria contado como férias. A semana, acho que segunda-feira, o presidente Marcelo Medeiros disse que o pensamento do Internacional é retomar atividades entre 11 e 18, né? Então, mais lá pela metade do mês. Né? Pois é. Olha, Fernando... eu não vejo... Silvio, desculpa te interromper. Eu não vejo muita utilidade em voltar a treinar agora. Não vejo muita necessidade também. O esportivo acabou cometendo... tentou voltar aos treinos, durou 2 dias, né? Não tem nem com quem jogar. Sim. Se o Grêmio... sábado, mas o aumento que nós teremos nos casos de coronavírus nas próximas semanas, o número de mortes também, vai acabar assustando todo mundo. Eu acho que esse ensaio que os clubes estão fazendo de retornar com o futebol vai ser freado novamente. Bom, Fernando, é um impasse. Quer dizer, nós estamos indo para o fim do programa, mas com o assunto que abriu esse programa. Até em função dessa notícia que chegou do Grêmio aí. Não, concordo, é um impasse. Acho que qualquer reinício de trabalho ele depende da administração do futebol. Né? Tem que ter projeto, tem que ter prazo, tem que ter perspectiva. Sem perspectiva, vamos repetir o esportivo, sem dúvida. O que tu tens aí atrás? Isso é taça, Fernando? O que é nesse teu cenário aí? Eu estou em casa e tem algumas coisinhas aqui. Mas taça aqui de alguma competição e ganha? Algumas coisinhas de uma máscara que eu vou te dizer. Fernando, eu vi uma taça lá em cima que ela tem uma bolinha em cima. Só me confirma porque está um pouco distante. Está escrito FIFA embaixo dela ou foi impressão minha? Eu assim, sem querer aparentar máscara, Benfica, você é muito corneteiro. Na verdade, eu mandei fazer réplica de todas as taças que foram conquistadas no período que eu estava no Inter. Que eu fiz parte do trabalho. E tenho, não estão todas prontas ainda, mas eu tenho algumas aqui. E elas devem aparecer aqui atrás. Eu não estou vendo o foco que vocês estão tendo. Sim. E algumas tem aqui. Essa que o Baldasso referiu está aqui. E depois eu que sou corneteiro, né, o Kleber? Fabiano, estou falando do Fabiano Baldasso. Que olho do Fabiano lá, ele conseguiu enxergar escrito FIFA. Não, é que assim, ó, é que de longe parecia Toyota. De longe, assim, quando eu estava muito longe, parecia que estava escrito Toyota. Mas eu me aproximei um pouquinho mais e vi que era FIFA e eu dei graças a Deus. Deu zoom. Responde, Maicá. Eu vou evocar o falecido Ricardo Boechat, não vou dar palco para maluco. Silvio, diga, Kleber. Voltando ao ataque, estou olhando aqui, ó, dois Grenais. Desculpa. Silvio, o Márcio Chagas está apitando, deu mais alguns minutos para a gente, vamos até as 2h05. Os acréscimos hoje serão maiores. Opa. Tem 11 minutos ainda. Dois Grenais vencidos. Vou mandar o Lisca desligar a televisão, desligar o computador dele lá, então.
Kleber. Dois Grenais vencidos pelo Inter em 67, né? Um no Olímpico, 1-0, gol do Claudio Miro, e outro nos Eucaliptos, vencido também por 1-0, gol do Dorinho. Né? Acho que foi esse do Dorinho. E aí tem um jogador que a gente não cita, que é Vilcinho, né? Que aparece nos dois Grenais fazendo um dos corredores, ora pelo lado direito e ora pelo lado esquerdo. Mas os outros jogadores todos colocados aí. Elton, Dorinho, Braulio, Lambari, Cláudio e Sérgio Galocha. Se não me engano, ele foi contratado junto ao Bragantino. Pode até... Foi contratado. O Vilcinho? Ele veio do interior de São Paulo, só não sei o time. Ele era um jogador destro que jogava pelo lado esquerdo, se não me engano. E quando começou o torneio Roberto Gomes Pedrosa em 67, ali estava também no time do Internacional o Didi Pedalada. E estava o Davi, um atacante que era cunhado do Pelé. E o Grêmio já tinha trazido, porque o Grêmio trouxe, eu acho, em 66, o Babá, o ponteiro direito do Juventude, que apareceu muito naquele campeonato estadual de 1965, Fernando, para formar aí o ataque com Babá, Joãozinho, Alcindo e Volmir, considerado um dos maiores ataques da história do Grêmio. Sem dúvida, o Babá, e o Babá, que era bem baixinho, né, era minúsculo, ele conseguia jogar contra o Sadi, que tinha mais de 1,80 m, e o Sadi sempre passava trabalho com o Babá. Era difícil ali aquela relação com o Babá, e eu sofria muito com isso. A propósito, tu deves ter sofrido muito, e eu não sei onde é que tu estava, em 1900, houve essa aí, Maicá, Campeonato Gaúcho de 1967, um domingo à tarde, o Grêmio foi jogar contra o Brasil em Pelotas, era a última rodada, dezembro de 67, última rodada do Campeonato Gaúcho. O Internacional foi jogar em Bagé, perdeu para o Guarani por 1-0. O Grêmio foi jogar contra o time do Brasil em Pelotas, era um time do Brasil de Pelotas. Aí, a base do time era o Gióvio, Adilson, Jocely, Moacir e Manuel, Otacílio e Marcos, Edi, Maneca, Torino e João Borges. Era um baita no time, esse time jogou, eu acho que tinha só uma alteração na defesa contra o Grêmio, o jogo foi 1-1. Essa partida, em dezembro de 67, o Grêmio foi campeão estadual, foi hexacampeão naquela tarde de domingo. Aí o Grêmio retornou para Porto Alegre. Aí é que vem, o Maicá, a grande curiosidade. E a ponte do Guaíba entupiu, ela trancou. Não tinha como o ônibus do Grêmio atravessar para vir para Porto Alegre. Tantos eram os torcedores do Grêmio que estavam em cima da ponte do Guaíba. Demorou horas aquilo ali. Um dia eu fiz uma entrevista com o João Severiano, atacante do Grêmio, que era o parceiro do Alcindo, e ele me disse o seguinte, aquilo ali foi complicado, porque imagina 67, não tinha celular. A gente não tinha como transmitir isso, telefonar para casa, olha, estamos trancados aqui na ponte do Guaíba. Então, alguns chegaram 5, 6 da manhã em casa, e aí, evidentemente, que foram muito cobrados por chegar tão atrasado. Tipo assim, o quê? Estavam comemorando? Estavam em alguma festa? Isso aí foi em dezembro de 67, quando a ponte do Guaíba literalmente parou. Lembra disso? Sofresse muito com isso, Fernando? Sofri, só que na semana seguinte teve um Grenal, os Eucaliptos. Nós ganhamos com o gol do Dorinho 1-0, o último Grenal do ano. O Papai Noel foi vermelho aquele ano. E ao final do jogo, o Grêmio jogou com os reservas, tipo um deboche, foi considerado na época um deboche. Até eu estou contando essa história, mas eu não tenho muita certeza. Acho que foi. O Kleber pode me desmentir aí. E no final do jogo teve uma espécie de uma briga entre o Rafael Strogo, que era vice-presidente do Inter, e o Rudi Armin Petri, que era vice-presidente de futebol do Grêmio, se não me engano, exatamente em cima disso, numa pista numa cancha de futebol salão que tinha na goleira do lado esquerdo da Social. Tu lembra disso, Benfica? Sim, e lembro da briga. Aquele local, após o jogo, deu um sururu entre esses dois dirigentes. Tu sabia dessa história aí, ô Maicá? Não sabia. Nessa época aí... Tu não estava na ponte do Guaíba? Não estava nem perto de chegar ao mundo, infelizmente, né? Uma época boa. 1967, ali o Grêmio foi hexacampeão e seria em 68 heptacampeão. Aí em 69, Baldasso, inauguração do Beira-Rio, e o Internacional foi campeão no final do ano, no jogo que teve a famosa arbitragem de Zeno Escobar Barbosa e a invasão de campo de Ibsen Pinheiro. Interessante isso, porque vocês desenharam para todos nós todos os principais movimentos do Internacional pré-estádio Beira-Rio.
porque quando foi inaugurado o Beira-Rio, começou uma nova era, e foi uma era absolutamente fantástica, e acho que tem muito a ver também com a autoestima da inauguração do estádio, da majestade do Beira-Rio. Eu ia perguntar isso. O pré-estádio Beira-Rio desenhado por vocês é muito interessante, eu vi, muito interessante. Eu ia perguntar isso é elogio ou crítica? Não, elogio, vocês até que entendem bastante. Mas, Baldasso, descendente. Eu fazendo vamos dizer assim, uma reflexão sobre tudo que aconteceu no Internacional, e, aliás, foi através de reflexões do passado que eu monitorei muitas ações administrativas. Basicamente, o Internacional não tinha sequência de gestão. As eleições ocorriam ano a ano. E todo ano nós tínhamos novo presidente, novo vice de futebol, treinador 2, 3 por ano. Né? Não tínhamos sequência. Esse Vilcinho, que foi contratado aí nessa época, em 67, ele chegou numa terça e jogou numa quarta, entendeu? Ações administrativas totalmente fora de uma normalidade. Ao contrário, o Grêmio fazia tudo planejado, né? O presidente era 2 mandatos, o vice-futebol passava a ser presidente, o presidente passava a ser vice-futebol, mantinha uma organização, mantinha uma sequência, mantinha uma ideia de futebol. Essa era a política do Grêmio e essa era a política que nos ganhava, né? Então, quando nós começamos em 69, primeiro, nós mudamos o estatuto e fizemos uma gestão por 3 anos. Quando assumiu o Carlos Stechmann, nós passamos a ter 3 anos de gestão. E aí criamos uma ideia de futebol, que era a ideia dos mandarins, né? Uma ideia de um futebol, às vezes, tosco, inicialmente tosco, competitivo, para chegar no futebol virtuoso de 72, 73. Né? Quando assumiu o Minelli assumiu em 74, e aí o time começou a ser um time vistoso, já jogava com qualidade, já tinha muita qualidade, né? Mas, sem dúvida, isso aí foi em cima do Beira-Rio, em cima daquela aura do Beira-Rio, né? Daquela fato novo que significou o Beira-Rio, a mobilização dos colorados, a mobilização da torcida, novas associações, tudo isso decorreu do fato de estarmos numa casa nova. Fala, Maicá. Minha pergunta era justamente essa, Silvio. Se vocês acreditam nesses fatores, se é um fator, um estádio novo, enfim, na questão da autoestima, porque indiretamente aconteceu isso com o Grêmio agora, apesar de ter sido uma negociação totalmente diferente, né, do que aconteceu no passado. A relação do Grêmio com o Olímpico e do Inter com o Beira-Rio, a Arena é um negócio entre empresas, né? Mas, assim, vocês acreditam que, de fato, isso é um fator determinante, que é algo que influencia numa sequência de títulos num clube? Fala, Fernando. Não, eu acho que é um fato novo que arregimenta pessoas, né, que une pessoas em torno de um ideal, né? Só que o que aconteceu no caso do Grêmio, a supremacia, o Grêmio demorou 2, 3, 4 anos, né, para conseguir ter a superioridade regional. Eu acho que a superioridade regional começou no final de 2014 e naquela goleada de 5-0, naquela goleada, naquele Grenal de 5-0. A partir dali houve a grande mudança, como aconteceu em relação ao Internacional no Grenal de 2-1 do Olímpico em 2003. Né? Ciclicamente, as vitórias no enfrentamento que fazem haver essa alteração. É só pegar a história e sempre isso aconteceu. Às vezes demora um pouco mais. Nós passamos, no nosso primeiro ano, nós não ganhamos Grenal. Né? No segundo ano, em 70, lá atrás, na década de 70, nós fomos ganhar um Grenal, talvez no ano de 70, 71 também havia uma paridade, mas demorou para consolidar aquela superioridade. Né? Mas, acima de tudo, além do estádio, o que aconteceu foi a ideia. O Internacional teve uma ideia de sequência, que teve o Grêmio agora com o Romildo. Né? Quando o Romildo assumiu, já em sequência do Dr. Fábio, houve uma ideia de manutenção administrativa, manutenção de critério, preservação de grupo. Sempre que tu preserva no futebol atual, que é diferente do que era antigamente. Antigamente tinha o vínculo dos jogadores, né? Hoje o vínculo é o vínculo do contrato. O Grêmio passou a manter 60%, 70% do seu grupo e a partir daí é que começou a ter resultados. O Internacional, enquanto não manteve isso nesses últimos 4, 5 anos, é que perdeu a sequência de resultados positivos. Kleber Grabal. Eu citava bastante isso, Silvio e Fernando. Se tu pegar o Inter ali de 2006 a 2011, tu vai ver figuras quase sempre tinham uma estrutura ali com os mesmos nomes ou, quando substituídos, com
características parecidas, e eu sentia muita falta isso no Grêmio, né? Esse período do Grêmio de seca e de títulos importantes, todo ano tinha uma ideia nova, é algo que não é difícil de identificar, essa parte, assim. Eu me lembro muito de citar isso, do Inter, né? Desse Inter de 2006 em diante, tu sempre via os mesmos rostos ali. Tinha uns 4 ou 5 que estavam sempre. E hoje, se tu pegar a fotografia do Grêmio campeão em 2016 da Copa do Brasil, tu vai ver jogadores que estão ali até hoje. Bom, olha só, estamos indo para o encerramento do programa. Ia dizer alguma coisa, Kleber? Não, só a respeito do que o Fernando Carvalho falou, né, da continuidade do planejamento e da execução de um projeto. O Internacional decola em 74, né, na visão do Fernando Carvalho, que é justamente quando se encontram talvez os 2 maiores talentos do Internacional, Carpegiani e Falcão, né, que estavam no clube na base, né, o Carpegiani veio de Erechim, né, e o Falcão estava na base, e eu acho que, né, as coisas meio que conspiram a favor, né? O Carpegiani já começou antes, né? O Carpegiani já era de duas gerações anteriores ao Falcão. O Carpegiani era 70. E o Falcão começou a subir, se firmou lá por, eu acho que abril, maio de 73, mais ou menos. A primeira aparição do Falcão foi um jogo contra o Hamburgo, no Beira-Rio, jogando pela seleção amadora. Foi o primeiro jogo que eu vi o Falcão. Foi em 72, mas em 72 ele ainda não foi para o time de cima do Internacional, teve até a Olimpíada. E só para dizer que nesse time de 74, esse time foi campeão gaúcho, esse é pouco lembrado, campeão gaúcho invicto, mas ganhando todas as partidas. Se não me engano, 18 jogos, 18 vitórias do Internacional no Campeonato Gaúcho de 1974. E 2 gols sofridos. Então. Fernando, muito obrigado, Fernando. Agradeço a oportunidade, um abraço em todos vocês e sempre à disposição. Esperamos numa próxima aqui. Baldasso, Maicá, Kleber Grabowska no Bairrista FC, o Bairrista Futebol Clube, já sabendo que o Baldasso está se mandando. Está dando tchau ali, mas vai se mandar imediatamente. Eu quero ver se ele vai segurar para os bastidores nossos aqui. Tchau, tchau, ficamos por aqui.